Meus estimados irmãos e irmãs, boa noite. É sempre muito feliz, para a gente um motivo de sempre muita alegria, esse nosso encontro todas as quartas-feiras, para que possamos refletir a respeito dos conteúdos celestiais, de grande valia para nossas vidas, que estão postos nessa coleção luminosa chamada Vida no Mundo Espiritual, que foi lograda à humanidade pelas mãos santificadas de Francisco Canto Xavier, nosso Chico, através do benfeitor André Luiz, que tem dado uma contribuição imensa aos filhos de Deus, que vivem nas duas dimensões da vida, porque sabemos que há uma inter-relação muito forte dos encarnados de cá com os encarnados de lá. Dos vivos de cá, melhor dizendo, com os vivos de lá. Nós somos seres interdimensionais e todas as nossas ações reverberam no outro plano. Então, essas lições estudadas por nós também atingem o outro plano, sem dúvida alguma. Então, essa obra maravilhosa é a sexta, a Libertação, que estamos estudando, é a sexta obra dessa coleção fantástica. Só lembrando que nessa obra, como em todas, André Luiz tem sempre a orientação de um benfeitor. Dessa feita, ele tem a orientação de Gubbio, que é um benfeitor afeito a tarefas complexas, na região de trevas, de resgates, e ele se junta foi aceito na equipe capitaneada ou dirigida por Gubbio, e tem a presença também de Eloy, com o propósito de, além de ele trazer subsídios para essa obra magnífica, que viria à humanidade, tudo planejado pelo mundo espiritual. No mundo espiritual não há, portanto, improviso, há sempre planejamento muito seguro, mas também, diz André Luiz, um processo de formação de trabalhadores que atuarão nessas regiões infelizes, na região de trevas, etc. E o grande propósito dessa obra é o resgate de um irmão profundamente feliz que vive nessa região de sombras, chamado Gregório, e também a assistência a uma irmã encarnada, chamada Margarida, que passa por um processo complicadíssimo, super difícil, de obsessão. Mesmo no capítulo 5, o capítulo 6 chama-se Observações e Novidades, que no capítulo 5, informações importantes, mas profundamente dolorosas, vai ver o dia a dia, como funciona essas regiões de trevas e dores. E André Luiz, ao chegar na companhia de Gubbio e também de Eloy, nessa cidade estranha, que ele denomina assim, regiões de trevas, eles foram procurando o Gregório. Gregório colocou como condição para conversar com eles que ele passasse por um processo de seleção primeiro. E no dia seguinte, eles foram trancafiados numa cela escura, sem acesso e em visão da área de fora. A região, uma noite muito complicada e difícil. No dia seguinte, eles passaram por um processo dessa seleção, onde houve julgamentos nessa região, nesse local, julgamentos, e viu-se que o objetivo dessas cidades infelizes não é só erguer ninguém, ao contrário, nessas regiões é um processo de falta de respeito com os outros, o objetivo é cobrar, é denegrir, são verdadeiros carrascos da alma humana, mesmo até processo de zoantropia. Uma senhora foi no processo de licantropia, foi transformado o perispírito dela num lobo, etc. Então, muita dor, muita angústia. Mas passado essa seleção, e nada foi nenhuma acusação contra André Luiz, nem Gubbio e Eloy, eles foram trazidos a uma cela, dessa feita, um tanto quanto, não com aquele aspecto trevoso, também um local bastante inóspito, mas porém tinha a visão de fora. E é aqui que André Luiz começa a narrar, mostrando essa inter-relação entre os mundos dos vivos de cá, como falei inicialmente, com os vivos de lá. É muito maior do que imaginamos, como diz Kardec. Então, começa assim, nesse capítulo 6, Observações e Novidades. De volta ao domicílio de Gregório, lembremos que eles tinham sido presos numa cela escura na casa de Gregório, que é um sacerdote muito importante nessa cidade estranha. Fomos transferidos da cela trevosa de antes para um aposento com janelas gradeadas, ou seja, da anterior não tinham sequer acesso fora e nem tinha luminosidade zero, nada. Onde tudo degradava a vista, nessa também, ou seja, não era um ambiente, apenas a vantagem que tinham acesso à visão de fora pelas janelas. Essa mudança deveria ser mudança de cela, o resultado da seleção, que nada
foi apurado contra eles. Mas era um autêntico pardilho de selo, ou seja, local em ruínas, muito mau gosto, etc, etc. De qualquer modo, era um consolo para eles, porque o fato de existir as janelas, eles poderiam contemplar a parte de fora, contemplar e ver algumas estrelas, não obstante ser aquele ambiente cheio de nevoeiro, porque o próprio ambiente das regiões trevais, somente de fumo, de muita obscuridade, mas mesmo assim era possível enxergar alguma estrela, já era um alento diante, comparando com a cela do dia anterior, que não tinha sequer visão de fora. Era um ambiente terrível, né? Então, Gubbio falou que enfim, Gubbio era uma pessoa já experimentada nesse tipo de experiência. Não era o caso de André Luiz, muito menos de Eloy, né? E recomendou a tanto André Luiz como a Eloy que não tocasse nas grades da cela de jeito nenhum, porque elas eram eletrificadas, daria choque exatamente para evitar fugas, porque eles continuavam sendo, estavam na condição de prisioneiros. A verdade era essa, né? Então, a recomendação foi nesse sentido. Aí André Luiz aproximou das janelas, viu a parte de fora e começou a observar o ambiente extracela, o ambiente de fora, né? Ele só, os ambientes, o que estava acontecendo lá fora eram situações de estudo. Quer dizer, ele trazer essas informações, como são essas interrelações do mundo espiritual nas regiões trevais à noite, para trazer subsídio para nós próprios, né? Então, ele disse, olha, havia um movimento imenso na via pública, né? Não obstante ser noite, né? Movimento imenso, congregando vários grupos de criaturas em conversação, não longe de nós, a grade era aqui pertinho, e a turma conversando logo fora, eles ouvindo, observando aquilo tudo. Os diálogos, segundo ele, entendimentos surpreendiam digamos assim, pela futilidade das conversas, nada edificante, futricas, coisas, só se falava em ódio, ressentimento e vingança, algo do gênero, né? Nada interessante, algumas coisas ligadas, por exemplo, à experiência física, coisas primárias, crimes, ciúmes, coisas dessa natureza, né? Disse André Luiz. Percebi, então, diferentes expressões nos halos vibratórios, ou seja, na tela mental das pessoas, quem tem essa capacidade de percepção consegue chegar ao halo mental das pessoas. E ele verificou que nenhuma daquelas criaturas tinha luzes, nem coisa nenhuma, todos estavam ali, eram efetivamente espíritos infelizes, né? Então, ele perguntou a Gubbio, pedindo esclarecimento daquela situação. E Gubbio disse, meu amigo, você ainda não percebeu ainda, não mediu ainda a extensão do intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados, como é violento, como muito bem diz o próprio Kardec, que nós somos mais influenciados pelos espíritos que imaginamos, muitas vezes somos guiados por eles. Mas, olha, diz o Gubbio, lembremos que na parte da noite, 3/4 das partes da população de cada hemisfério tem contato conosco, através de um processo de semi-libertos, no sono. Ou seja, boa parte das criaturas da Terra, todos nós estamos dormindo à noite, entretanto, nós nos desdobramos e vamos para onde? Para onde nós temos sintonia. E como, infelizmente, nós vivemos num planeta de expiações e provas, a grande maioria de nós tem, efetivamente, sintonia com as entidades infelizes. E, portanto, são boa parte dele, dependendo do estágio evolutivo de cada um, ou de infelicidade, são atraídos para ambientes como aquele que eles estão naquela cidade estranha. Muitas das criaturas que estão no sono são, efetivamente, atraídos por aquelas regiões infelizes, né? Permanecendo de serem detidas, presos no circuito de baixa vibração, como aquele que eles estavam, segundo ele. Lembrando que nós somos num planeta de expiações e provas, são observações, sempre lembrando que essas observações de parentes são nossas. Nós vivemos num planeta de expiações e provas. Portanto, se expiações e provas é que existe a grande maioria das criaturas que estão aqui encarnadas, nós somos criaturas, primeiro, ou precisamos aprender muito, precisamos de prova, ou cometemos gravíssimos erros no passado, que precisamos expiar. Então, a grande maioria do contingente que está aqui na Terra à noite não vai para regiões mais felizes, não. Não é atraído para regiões celestiais, coisa nenhuma. Não, só atraído para esses mundos. Porque ainda tem um coração empreendido em sentimentos infelizes, em ódio, ressentimento, etc, etc. E aí, é importante que a gente entenda, como André Luiz nos falava sempre, que o momento do sono é um dos momentos mais importantes do processo evolutivo da gente. Por isso, é fundamental fazermos prece antes de dormir para tentarmos nos equilibrar, nos harmonizar, porque na hora do sono, nosso espírito irá
para onde estivermos. Se formos de um coração cheio de ódio, de ressentimento, de pensamentos infelizes, certamente seremos atraídos por sintonia para essas regiões infelizes. Se estivermos tranquilos, em harmonia, seremos utilizados também pelos benfeitores espirituais, pelos nossos amigos espirituais, para o fim de aprendizado, de palestra e também de serviço ao próximo, né? Importante entender isso. Aí disse então, Gubi, por aqui, muitas das vezes se forjam naquele ambiente como naquela cidade estranha, na região de trevas, se forjam, se praticam, se planejam dolorosos dramas que se desenrolam na carne, no campo da carne. Ou seja, está dizendo o seguinte, que muitos dos propósitos infelizes, desarmoniosos, desequilibrados, são planejados lá para ser executados aqui. Do mesmo jeito, se formos criaturas felizes e estamos em harmonia com os benfeitores, também não são levados para regiões mais de amor, de paz e fraternidade, também somos instruídos, orientados, e só que passamos no dia seguinte a acordar com a solução dos nossos problemas e orientações para a nossa vida, nossos benfeitores assim fazem. Não é diferente também das entidades infelizes. Mas, olha, disse Gubi, grandes crimes tem nesses sítios, um ambiente como aquele, as respectivas nascentes, ou seja, são planejados lá os crimes, são intuídos pelo processo obsessivo muitas das vezes. E se não fosse o trabalho, disse Gubi, ativo e constante dos espíritos protetores, nossos amigos espirituais, ou os anjos da guarda, como diz a doutrina católica, que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta, caridade oculta, e da educação perseverante, sob a égide, sob a orientação do Evangelho de Jesus e sua equipe imensa, acontecimentos muito trágicos, muito mais trágicos aconteceriam às criaturas. Então, ele está dizendo o seguinte, que se não fosse o trabalho incessante dos emissários de amor de Deus, os nossos tutores, nossos amigos espirituais, que primam, que zelam, os projetos que são tratados no mundo espiritual são terríveis, mas muitas vezes nós nos livramos desses acontecimentos travados ou planejados no mundo espiritual pela ação dos nossos protetores, dos nossos tutores, nossos amigos espirituais que nos protegem, nos orientam, etc, etc, etc. Certo? Quem lê Os Mensageiros tem uma menção muito interessante, um capítulo muito interessante que fala sobre isso, do trabalho incessante que é feito pelos emissários de amor. Se não fosse a assistência desses emissários de amor, as questões seriam muito mais graves, seriam praticamente insustentáveis, e ficaria muito aberto o flanco à ação infeliz das entidades das trevas que não nos amam. Né? Disse ela, de alma voltada para as noções de vida intensa, imensa, André Luiz agora dizendo, né? A vida imensa e que o ambiente sugeria, rememorei o curso incessante das civilizações. André Luiz pensando, né? Depois das explicações dadas por Gubbio, ele ficou pensando como é que o trabalho incessante, o curso das civilizações, como se deram, né? Aceitava pensamentos mais altos, clareando-me o raciocínio. Aí, pensando ele, a bondade do Senhor não violenta os corações. E por mais que Deus deseje nossas felicidades, que nos amam, nós somos filhos de Deus, como diz Jesus, ele não nos violenta. Ele não nos obriga a absolutamente nada. Nos manda seus emissários de amor para despertarmos, como essas obras que estamos estudando, com a finalidade de despertar a alma humana, ou a própria atuação dos benfeitores espirituais, com o propósito de nos orientar. Mas não nos obriga a absolutamente nada, porque nós temos um livre-arbítrio. Nós fazemos nossas escolhas e respondemos por elas, né? E André Luiz pensando nessa questão toda, né? Disse ele, o reino divino nascerá dentro dele, do coração de cada um de nós, à maneira da semente de mostarda que se liberta dos envoltórios inferiores da casca, né? Medrará, crescerá sob os impulsos construtivos do próprio homem. Quer dizer, a lei da evolução é a lei da meritocracia. Deus nos dá as condições, nos faz todos os esforços a despertar a alma humana, mas não nos obriga. A partir do momento que a gente possamos trilhar o caminho do bem, da paz, do amor, da caridade, da benevolência, do gesto de perdão, nós vamos construindo, nós vamos conquistando essa felicidade. A felicidade é uma conquista do ser humano. Só pensando em André Luiz. Que temerária concepção, pensamento de alguns de um paraíso fácil, que muitas pessoas acham, pelo fato de aderir a determinada religião, A, B ou C, já estão salvos, estão felizes, já estão em comunhão com Deus. Não funciona assim. Você tem que trabalhar o interior do seu coração. A mudança se dá de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, as coisas não acontecem por acaso. Só vai haver a colheita de frutos se houver, primeiro, a preparação do terreno do nosso coração, para que a boa semente possa brotar e cuidarmos até que surja frutos. Não é possível colher sem plantar. Isso é deles pensando nisso tudo, né? E aí, Gubbio percebeu os pensamentos, eles captam, os espíritos mais elevados têm essa capacidade de captar,
né, essas informações, essas reflexões, e diz, olha, sim, André, a coroa da sabedoria, disse Gubbio, e do amor é conquistada por evolução, ou seja, a felicidade, voltando a dizer, é uma conquista, ela não cai do céu, é preciso você merecer isso, não existe no mundo espiritual nenhum apadrinhamento, não existe nenhum favorecimento, não existe isso. Só cresce, só evolui, só conquista quem trabalha. A evolução e a felicidade é fruto do trabalho de cada um. Quem não trabalha não consegue progredir, não evolui, disse ele, né? Por esforço, essa evolução, por esforço, e por associação da criatura, portanto, criado por Deus, com os propósitos do Criador. Ou seja, só aqueles que se afinam, que buscam vivenciar os ensinos de que Deus encaminha, e o Evangelho de Jesus é esse grande material didático, transformador, que Deus enviou através de Jesus para educar os filhos de Deus que estavam, estão e virão para a Terra, né? Só as criaturas que fazem, que buscam refletir e vivenciar esses ensinos sublimes, atingem seu processo evolutivo, a felicidade, né? Disse ele. Então, quando é nosso Pai. A marcha da civilização é lenta e dolorosa, disse Gubbio. É um processo gradativo. Não existe mágica, ninguém estala um dedo e evolui, não funciona assim. O processo da educação do espírito é muito lento, é muito complicado, o que pressupõe enfrentar nós próprios, as nossas sombras, nossas dificuldades. Enquanto a gente não desperta para entender os nossos erros, nós estamos distantes de vencê-los. Na hora que a gente começa a entender os nossos erros, identificá-los e começar a lutar para errar menos, aí o processo está se dando, né? É isso que nos está dizendo aqui, de alguma sorte também, é o nosso irmão Gubbio, né? Formidando os atritos, são indispensáveis os atritos, porque a dor ensina a gemer, já diz o dito popular. É preciso ser visitado pela dor, cada um de nós, para começar a valorar determinadas coisas. Só aprendemos a valorar a saúde quando a doença nos visita, só aprendemos a valorizar os pais, etc., os irmãos e os amigos, etc., quando perdemos de uma sorte ou de outra. Então, a dor precisa nos visitar para a gente aprender a valorar essas questões importantes, né? Para que o espírito consiga desenvolver a luz. É só pelo mérito, só pela vivência do bem. Quando estamos ainda em consonância com as trevas, não conseguiremos atingir a luz. Isso é uma coisa muito simples de entender. Que ele é próprio. Por que quando ele fala que a luz que lhe é própria? Porque todos nós lembremos, quando ele diz que todo espírito consiga desenvolver a luz que lhe é própria, lembremos que Jesus nos afirmava que somos filhos de Deus. Paulo de Tarso nos afirmava que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus. Por quê? Porque se somos filhos de Deus, o DNA de Deus está em nossos espíritos. Nós temos que ter uma centelhinha dessa luz divina. É preciso fazer brilhar essa luz, como diz Jesus, na vivência do bem. Não há outro jeito, né? É a vivência do bem. Jesus fala, brilhar a sua luz. Que luz? Essa luzinha que herdamos do Pai, essa centelha sublime que está em nossos corações, né? O homem encarnado vive simultaneamente em 3 planos diversos. Isso, afirmando Gubbio. Que planos são esses? Assim como ocorre com a árvore, faz aqui uma figura de linguagem com a comparação nossa com a árvore, né? Diz ele, que se radica no solo, o tronco está lá ligado ao solo, sugando as energias do solo. O homem também fica aqui temporariamente ligado ao solo na reencarnação. Nós não somos daqui. Viemos aqui oferir informações, buscar o nosso processo de aprendizado. Afinal de contas, a Terra é um grande educandário de almas. A gente vem aqui, temporariamente, nós guardamos raízes transitórias aqui. Ele fala, guardamos raízes transitórias, porque não somos daqui. Não vamos ficar eternamente aqui, não. Nós passamos temporariamente aqui. E estende nessa vivência, que o objetivo nosso da reencarnação é progredir, é aprender, né? Esse é o objetivo, como a árvore também, desenvolver, né? Estende os galhos dos sentimentos e desejos nos ciclos da matéria mais leve, ou seja, quer dizer isso, como as árvores, quando se desenvolvem, crescem, buscam auferir o oxigênio, o sol, as energias sublimes para o processo de fotossíntese e crescimento, o espírito também. Na hora que ele está aqui, radicado temporariamente na Terra, com suas raízes temporárias, ele busca auferir as informações. Estou lembrado daquela ideia fantástica, eu sempre cito para não esquecer isso, do cérebro triúmulo que André Luiz nos fala, né? Que a reencarnação é o andar do meio, o de baixo é o porão são nossas reminiscências do passado, e hoje, que é do meio, que é a reencarnação, é exatamente para a gente rememorar, transformar o sentimento infeliz do passado, que está lá guardado no porão, fazer uma faxina no porão, e buscar oferir informações sublimes do alto, que é o segundo andar, as emanações, os pensamentos, as preces, buscamos a força dos benfeitores espirituais para nos transformar. É exatamente a mesma coisa. Como a árvore estende os galhos para buscar a luz do sol,
o oxigênio para se desenvolver, o homem também. Na reencarnação, nessa raiz temporária na Terra, ele busca aprender, transformar, renovar o seu espírito. E essas renovações ficam onde, gente? No perispírito. Porque o perispírito é a nossa soma de tudo que fizemos até hoje, estão lá guardados os escaninhos de nossa alma, estão no perispírito. Né? Está tudo guardadinho lá. Né? Veja só, olha, estende os galhos dos sentimentos, nós, no aprendizado da escola da visão aqui, e no desejo do ciclo de matéria mais leve, que é exatamente o perispírito, quanto o vegetal se alonga no ar para buscar o oxigênio, o sol, etc. E é sustentado pelos princípios sutis da mente, que a mente é quem comanda tudo. Ela é o comando de tudo. A mente é quem coordena absolutamente tudo. Digamos assim, que é a parte pensante do espírito, vulgarmente falando, podemos assim colocar. Tanto quanto a árvore é garantida pelo próprio seiva. A seiva é essa energia que dá sustentação para a evolução da planta. Se cortarmos a seiva, ela não cresce. Quando cortarmos a seiva, ela morre. A mente é onde se juntam essas energias sublimes, certo? Então, às vezes, nós temos as raízes do corpo físico, nós temos também a parte do tronco, o perispírito, que recebe essas energias sublimes dos aprendizados, visando a nossa renovação e transformação, e da mente, que comanda absolutamente tudo. Bom, na árvore, diz ele, temos raiz, copa e seiva, como falando, raiz, a copa que busca o sol, energia e tal, e a seiva, que é energia, com processos diferentes de manutenção para a mesma vida. Todos esses três partes, a raiz, a copa e a seiva, são fundamentais para o desenvolvimento da planta, como ser humano também. E no homem temos o corpo de carne, que é a roupa do espírito. Por que a roupa do espírito? Porque o corpo de carne é absolutamente assemelhado ao corpo do perispírito. É uma cópia. E o que é o perispírito? Senão a morada do espírito temporária. Do espírito aqui. Né? A morada temporária. Então, melhor, é a morada do espírito. Temporária é corpo de carne, melhor dizendo. Certo? Muito bem. Então, nós temos o corpo de carne, que é a raiz que está falando, é o tempo que passamos aqui um tempo buscando informações. A organização perispirítica em um tipo de matéria mais rarefeita, nós sabemos disso, né? Onde albergamos essas informações, buscamos se sublimar para evoluir. E a mente, representando três expressões distintas da base vital de vida, com vistas aos mesmos fins. Ou seja, se aqueles três são fundamentais, o tronco, a raiz e a seiva para desenvolver, também é fundamental o corpo de carne, que é onde cumprimos nossa missão de reencarnação de aprendizado, o perispírito e a mente. São fundamentais também visando que a evolução, o desenvolvimento do espírito são fundamentais, como a árvore. Fez aqui uma analogia interessante. Segundo, disse ele, observamos, o homem exige para sustentar-se aqui na Terra, no quadro evolutivo, segurança relativa no campo biológico, ou seja, precisamos da saúde física, quem não clima, quem não cuida do corpo, ele morre do tempo, não cumpre sua missão, né? Alimento das emoções, que é exatamente essa parte da reencarnação, do meio, para buscar transformar, fazer a faxina, digamos assim, do nosso porão, a transformação, os conhecimentos que oferimos, né? Alimento das emoções, que eles são próprios nas esferas da vida psíquica, que se afinam com ele, e a base mental, no mundo íntimo, a mente que coordena tudo. Aí diz Rubio, fechando, a vida é patrimônio de todos nós temos a vida, mas a direção pertence a cada um, nós fazemos as escolhas. Deus nos mostra o caminho luminoso, deixou o evangelho como sendo essa estrada luminosa, pavimentada, se seguirmos, chegaremos fácil ao nosso porto seguro, mas muitos pegam os atalhos, e caem nos abismos, etc, etc, etc. A gente aqui da direção, nós temos o livre-arbítrio por essa razão, damos o nosso curso, a nossa vida, cada um deles. Aí dizer, a inteligência caída, ou seja, a mente enferma, que resvala nos abismos, né, precipita-se despenhadeira abaixo, encontrando sempre nos círculos inferiores que ele elege por moradia. Por quê? Por sintonia. Quando a gente dorme ou quando a gente morre, porque alguns dizem com certa sede que quando a gente dorme é uma certa morte, que nós somos atraídos por lugares. A gente não entende isso. Quando a gente dorme, nós somos atraídos, porque Jesus falava, coisa que André Luiz falava, para ter. Mesmo Jesus falava orar e vigiar. E André Luiz falava para ter muito cuidado no sono. Faça as preces, porque vocês serão atraídos por lugares compatíveis. Seu estado da alma está. Se eu durmo com o coração cheio de ódio, serei atraído para essas regiões infelizes. Então, do mesmo jeito, né? Então, nos círculos inferiores que elege para moradia, ele elege por quê? Que tudo que ele faz, pensa e planeja, etc., ele será atraído para um local compatível. Os que estão lá têm pensamento igual, né? Milhões de vidas inferiores, por sintonia, são atraídos para lá, junto às quais essas vidas, os seus pares, os seus parceiros, é aproveitada
pela sabedoria celestial, para a glorificação da obra divina. O que significa isso, gente? Nós precisamos passar pela forja. O fato de nos encontrar nesses mundos infelizes é as consequências dos nossos atos, nossos fatos que passamos, né? Portanto, a dor é a forja, que você pega o ferro e leva ao fogo para ser transformado. O fogo, no caso do espírito, é a dor. A gente tem que enfrentar a dor, a angústia, o sofrimento, para transformar-se. A dor ensina a gemer é um fato. Se fosse muito fácil, se não passasse por isso e conseguisse atingir a sublimidade, mas não é fato assim. A gente precisa ser passado pelas dificuldades para aprender a vencer, a vencer a dificuldade e dar valor às coisas, né? Não tem, se você não enfrentar essa dificuldade, você não vai modificar-se. A gente passa muito tempo cometendo os mesmos erros, apanhando, sofrendo, e demora demais a despertar, né? Na economia do Senhor, disse Rubio, coisa alguma se perde, e todos os recursos são utilizados na química do infinito bem. Ou seja, tudo isso faz parte da preparação. Às vezes a gente precisa enfrentar as angústias, até os poderosos, até os ditadores passados, faz parte do processo, né? Faz parte ter a convivência com as entidades infelizes, porque na dor, nas adversidades, nós já vimos isso, a gente aprende muito. Aqui mesmo, disse ele, está falando de lá naquela cidade infeliz. Tínhamos, a princípio, quando aquela cidade foi criada, aquela onde eles se encontram, autêntico império de vidas primitivas. Ou seja, alguém ainda é da idade da pedra, alguns não têm muita noção de responsabilidade, que começa a usar nem noção, ainda está na fase pré-evolutiva, né? Que pouco a pouco se fez ocupada por extensas coletividades de almas vaidosas e cruéis. Por quê? Qual era o objetivo daquelas almas vaidosas e cruéis? Ir para lá, para transformar, para ser utilizado aquelas criaturas. Primeiro que esses mundos são mutáveis, eles vão modificando conforme o estágio. Mas uma providência de Deus, se aquelas coisas, criaturas felizes estejam lá, para trabalhar aquelas criaturas, para começar a dar a direção. Então, mesmo sendo eles cruéis, sem ter a compreensão de que estão ajudando, mas estão, de alguma sorte. Que ao submeter aquelas criaturas aos sofrimentos, eles vão começar a despertar gradativamente, com causa de sofrer. Modificam-se, porque nunca faltará assistência dos emissários de amor, diz André Luiz. Não há ninguém feliz que não tenha alguém mais feliz que o ama, e o tempo todo. Nós estamos vendo agora o trabalho imenso de resgate do irmão infeliz do Gregório, por interferência de Matilde, a mãezinha amada dele. Então, todos nós, por mais infelizes que estejamos, sempre a intercessão, a ajuda, buscando resgatá-los. O processo é assim que funciona, né? Está dizendo assim, então, continua dizendo, entrincheiram-se neste sítio, naquela cidade, naquele ambiente terrível, nós vamos ver quadros dantescos de sofrimento, vai ser narrado nos capítulos seguintes, né? Guardando o louco propósito de, sim, aquelas criaturas cruéis que lá estão, como nós vimos no capítulo anterior, os juízes se acham muito superior, uma crueldade absurda, nenhum sinônimo de piedade, ao contrário, só pela crueldade, como carrascos que vão lá cortar a cabeça de alguém, sem uma piedade, ele age mais ou menos dessa forma, né? Aí só, essas criaturas, disse ele, deixaram desse sítio, guardando o louco propósito de hostilizar a bondade de Deus. O objetivo dele nem sabe ser um instrumento de Deus. O objetivo dele era mostrar o contrário, a dominação, e dizer que não vale a pena pensar em Deus nem coisa nenhuma. O objetivo deles é esse. E exerce funções úteis, junto a enorme agrupamento de criaturas, ainda subhumanas, não obstante atender a serviço que, para nós, outros, seria presentemente insuportável. Significa isso. Nós, criaturas que temos sensibilidade, jamais conseguimos fazer o trabalho que eles fazem. Que é o trabalho de carrascos, e as pessoas mais sensíveis, mais angelizadas, mais transformadas, mais humanizadas, não têm condições de fazer um trabalho que eles fazem, mas que tem utilidade na transformação das criaturas. É isso que querem dizer, certo? Usam de violência em larga dose, nós vimos isso no julgamento terrível do capítulo anterior, violência em larga dose, todavia, no curso dos anos, a influenciação intelectual deles trará grandes benefícios aos oprimidos de agora, e estejamos convictos de que, apesar de blasonar, de arrotar a inteligência e poder que eles acham muito poderosos, né, permanecerão nos postos que eles ocupam apenas enquanto perdurar o consentimento da divina direção de Deus, atento ao princípio que determina que tenha cada assembleia o governo que merece. O povo tem o governo que merece, é fato. É fato. Na região onde a civilização está posta, onde o amor e a fraternidade triunfam, jamais teremos um ditador como governante. Isso significa que na Terra, do mesmo jeito, nós temos o governo que merece. A região onde há mais ignorância, onde há mais deseducação, onde há menos desamor, onde as pessoas ainda estão longe de ser espiritualizadas, vamos escolher alguém. O que escolhe é o povo.
de lá, de alguma forma, no mundo espiritual do mesmo jeito. Aqueles que estão lá dirigindo são criaturas em harmonia com aquelas criaturas, né? Eles só estão lá enquanto Deus permite. Nós vamos ver exatamente isso, que o próprio Gregório, que é uma criatura que tem uma equipe imensa trabalhando para ele, para a crueldade, vai ser resgatado. Porque todos são filhos de Deus. Por isso que André Luiz lá atrás, Google lá atrás, fala, oh, essas criaturas diabólicas que estão aqui, somos nós do passado. Somos filhos de Deus, nós passamos por essa mesma experiência que estamos vivendo. O processo evolutivo se dá assim. Né? Ninguém vai ser eternamente uma criatura assim, não, ele vai se mudando, transformando como? Pela dor, pela forja. Né? O instrutor, ou seja, Gubbio, confiou numa pausa e tal, e então André Luiz começou a pensar, a olhar, depois das explicações, começou a olhar a parte de fora da prisão, pela grade, e começou a acompanhar a conversa que estava acontecendo lá fora. Sei que certa mulher desencarnada dizia, ela estava desencarnada porque estava desdobrada, certo? Ela foi atraída para o lado, porque ela foi atraída para lá? Porque certamente ela é uma criatura infeliz, ela é uma criatura atrasada, é uma criatura que está se passando um processo obsessivo grave, por isso foi atraída aquela reunião de sombras. Nós vamos para um lugar compatível, para dizer, na hora do sono, né? E para um companheiro. Então, uma criatura desencarnada, uma mulher, uma obsessora brava, conversando com a senhora que estava lá desdobrada, ainda presa na alga física, parcialmente libertada pelo sono, você estava desdobrada. Notamos que você, diz a vingadora, diz a obsessora, notamos que você, ultimamente, anda mais fraca, mais serviçal, está desencantada quanto ao compromisso assumido. Ou seja, são pessoas como essa senhora que está encarnada, está lá desdobrada, que está num processo obsessivo grave e assume um compromisso com o mal, de ser instrumento do mal. Quantos de nós utilizamos, somos instrumentos do mal aqui na Terra, sem nem saber? Quando desencarnamos, vamos lá, recebemos instruções, chegamos aqui, botamos em prática. Do mesmo jeito como nós, as criaturas, de nós, os que estão mais espiritualizados, mais harmonizados, dormem com um problema, são levados ao mundo espiritual, recebem assistência e voltam com a solução do problema. Recebem assistência sublime. Tanto para o bem ou para o mal, isso acontece do mesmo jeito, depende da nossa sintonia. Volto a dizer da importância da prece antes do sono, fundamental. Muito bem. Disse ela, quando ela dizendo, você está mais fraca, está esquecendo os compromissos assumidos. Aí, então, a encarnada disse, explicou, um tanto quanto confundida. Acontece que João, o marido dela, se filiou a um circuito de prece, está frequentando a religião X, disse ela, e que se de alguma sorte, olha a informação importante, nos vem alterando a vida, para melhor. Antes era conflituosa e ele, a partir do momento que João passou a frequentar esse circuito de prece e orações, não dizem qual é a religião, não importa qual, todas elas são importantes, nossa vida tem melhorado, está mais harmoniosa, está mais tranquila. Isso ela contando para a obsessora, né? E a outra deu um salto para trás, como animal, surpreendido com essa informação, e gritou, orações? Mas que história de orações, mulher? Você está cega quanto ao perigo que isso significa? Ou seja, está claro aqui que essa senhora encarnada e o casamento com ela, com o senhor João, é um casamento de provas. Certamente um deles passou por grandes questões no passado e está buscando se erguer. E quem não tem nossos calcanhar de Aquiles, quem não cometeu algum erro no passado, né? Quem estiver sem pecado, joga a primeira pedra, dizia Jesus, todos nós temos, se tivesse a capacidade de olhar uma ou duas encarnações passadas, ou mesmo nessa, temos graves erros, né? É isso que ele está dizendo. Então, João teve um casamento com essa senhora, um casamento provacional, que ele teve que fazer um esforço muito grande de renovação. E então, essa senhora está sendo influenciada pela entidade que a obsidia, com o propósito de envenenar essa relação, para que ele não obtenha isso, ele não consiga se melhorar, não atinja o objetivo da evolução deles. Essa é a grande história. Muito bem. Você está cega de ser, quando o perigo isso aqui significa? Perigo, veja só. Ela de o perigo de transformar. As pessoas se transformar. Por que o perigo? De perder o controle. Porque na hora que a gente começa a ir a frequentar a determinada religião e ter o contato com o amor e com o bem, nós vamos o quê? Elevando nossa faixa vibracional. Aumentando essa faixa vibracional, certamente você perde o contato com as entidades de trevas, passando a ter sintonia com você. Então, olha o perigo, você perdeu o controle dessa história. Olha aí. Vem que coisa interessante. Quando ela fala isso. Quem reza cai na mansidão, diz ela. Veja que coisa interessante. Ou seja, as sombras com medo da luz. Com medo que João, de repente, comece a fortalecer seu coração no bem, no amor e na paz, e ela não consiga mais atender, não mais acessar ele. Essa entidade infeliz que deseja vingança. É necessário. Aí disse ela, a obsessora, é necessário espezinhá-lo, maltratá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta
o mantenha em nosso ciclo. O que significa isso? Se na verdade você espezinhar, maltratar, torturar, caluniar, ele vai se revoltar. E se ele se revoltar, vai acontecer o quê? Vai baixar a faixa vibracional dele. Vai ficar acessível a nós. Essa é a questão. Entende o que eu estou dizendo? Então, olha, se isso acontecer, você tem que ferir para que ele se revolte e baixe a faixa vibracional. Sempre pelo controle, diz ela. Se ganhar piedade, diz a obsessora, estragar-nos-á o plano. Que plano? Exatamente o plano da vingança, que é o calcanhar de Aquiles desse senhor. Já é o plano. Se ele levar, não estará mais acessível a nós, deixando de ser nosso instrumento na fábrica. Certamente ele seria utilizado num processo de obsessivo, na fábrica onde ele trabalhava. Obsessão grave, tentando prejudicar João e certamente outras pessoas. A interlocutora, ou seja, a encarnada, no entanto, observou ingênuo, mas ele se sentia mais calmo, mais confiante. Aí ela, Marina, é exatamente a encarnada. Marina, disse ela, intempestiva, com raiva, obsessora, você sabe que não podemos fazer milagres, não é justo aceitar regras e intrusão de espíritos acovardados. O que chama espírito acovardado são os espíritos do bem, porque eles entendem aqueles que buscam a luz, a paz e o amor como acovardados. É o pensamento. Que a pretexto de fé religiosa se avalem ditadores da salvação. Imagina, ditadores. Se você busca levar o amor, a paz, a fraternidade, a assistência, etc., veja a visão distorcida dele. Visando toda essa argumentação dela, primeiro, ela acredita nisso. E segundo, está tentando envenenar a cabeça da menina, está despertando também para a luz, e o contato salutar dela com o esposo, e os efeitos positivos de saída dele à instituição religiosa, e ela está tentando de todos os jeitos para que isso não aconteça, e eles consigam retomar o controle de João. Essa é a história. Aí diz ela, olha que coisa interessante, precisamos de seu marido, precisamos, e de muitas outras pessoas que a ele se agreguem em serviço de nosso nível. Que se nosso nível é esse, gente? É um processo de obsessão coletiva para os propósitos das sombras. Qual é o propósito das sombras? Subjugar os que aqui estão encarnados. Sabe por quê? Lembra nós vimos nos capítulos anteriores que boa parte de nós passamos num processo de vampirização grave, por sintonia com as entidades infelizes, eles se alimentam da gente. Eles se alimentam das nossas energias. E só é possível ver essa alimentação das nossas energias se tiver sintonia. Na hora que eles se elevam, eles perdem essa sintonia. Eles perdem a fonte de exploração, de sucção de energias. As criaturas ignorantes vivem disso, não tem compreensão da vida melhor. Porque eles acham que o paraíso é isso. A única forma deles terem alguma felicidade é exatamente nos assaltar as energias, né? E fazer o mal, o propósito desse ano. O projeto é enorme para nós. Já esqueceu o que sofremos? Eu, de mim, tenho duras lições a retribuir, ou seja, a vingar. Ela não está preocupada em renovar, nem se transformar. O único objetivo dela é vingar. Sentimento profundamente feliz de almas infelizes, né? E batendo esquisito nos ombros, acentuava, disse ela, quando ela, doutrinando a encarnada. Não admita encantamentos espirituais. Não admita a história de ter lá alguém doutrinando, que ele vai à casa religiosa, nem a visita de algum pastor, de algum espírito. Não interessa. Não só admita isso. A realidade é nossa e cabe-nos aproveitar o ensejo integralmente. A realidade, disse ela, é nossa, ou seja, nós temos todas as possibilidades de continuar dominando João para o nosso propósito do mal, diz ela. Mas eu sei, deixa que você tome as atitudes, dizendo ele para Marina, né? Volte, ela está em dobramento, volte agora para o corpo e não ceda 1 milímetro, faça exatamente como estou lhe dizendo. Veja que coisa impressionante, né? Corra com os apóstolos improvisados, olha aí, corra com aqueles que estão tentando evangelizá-lo, tentando transformá-lo. Fazem-nos mal, vai no mal que é os propósitos do mal, né? Tem que estar dizendo, né? Faz o propósito do mal. Eu volto a dizer a história do sono, que é importante se prevenir para evitar esse tipo de coisa, né? Prenda João, disse ela, prenda João, controlando-lhe o tempo. O que significa controlando o tempo? No dia que ele disser que vai para a igreja, vai para a casa espírita, para onde for, não deixa ele ir, cria um problema de estar doente, de estar não sei o quê, mas não deixa ele ir, porque se ele for, está correndo o risco dele se transformar, se renovar cada vez mais, ele perdeu o controle dele. Está dizendo isso. Desenvolva o serviço eficiente e não o libere. E aí Chico tem uma lição fantástica. Que diz Chico Xavier, dizia que a nossa vida é um livro. Todo dia a página desse livro é escrito um. E na página, na parte da frente da página, a gente escreve a 2 mãos. Nós temos a possibilidade do nosso livre-arbítrio de fazer o que deve fazer conforme nossos sentimentos.
Mas a página de rosto, a página de fundo dessa mesma página, a parte de trás, é escrita 4, 6 e várias mãos. Por quê? Porque quando a gente dorme, desde que dormimos em paz, nós iremos lidar, ter contato com os amigos espirituais que nos orientam. E eles vão nos orientar a modificar alguma coisa que não fizemos bem durante o dia, para nos transformar dentro daquela máxima de Santo Agostinho, que o bom cristão é hoje, o bom cristão é aquele que busca ser hoje melhor do que ontem, também é melhor do que hoje. Nós recebemos os conselhos como dormimos desde que estamos em paz, os aconselhamentos dos nossos amigos espirituais, nossos tutores, e passamos a modificar no dia seguinte, pedir desculpa do que fizemos errado, buscar fazer o certo, etc, etc. Aí disse a professora, firam devagarinho, firam porque ele se revolte. O desespero dele, ou seja, a revolta dele, chegará, por fim, depois de tudo, se agredi-lo, etc, etc, e com as forças da insubmissão, ou seja, com a revolta, de tanto se fazer o mal, dizer e ferir e tal, ele vai se revoltar, que forem exteriorizadas em nosso favor. Ou seja, é exatamente o calcanhar de Aquiles dele. Porque todos nós temos nossas falhas, nós cometemos graves erros do passado, e as entidades espirituais sabem nossas falhas, e eles orientam os adeptos para buscar o calcanhar de Aquiles. Onde nós falhamos no passado? Se tivemos alguma falha grave em alguma área, uma área da malversação do dinheiro público, ou algum crime sexual, eles ficam ali o tempo todo incutindo as ideias para a gente cair naquela história. Aí, sabe, é a nosso favor. Alcançaremos, se você tiver esse objetivo de continuar revoltando ele, de se revoltar, alcançaremos os fins que nos propomos. Qual fim? Da revolta dele, da baixa sintonia dele, e a gente voltar a ter o controle sobre ele. Por isso, orar e vigiar, que Jesus fala, é tão fundamental. E a oração na hora do sono é muito importante. Nada de transigência, disse ao fim a obsessora. Nada de transigência, nada de aceitar a opinião dele, coisa nenhuma. Não se atemorize, disse ela, não se atemorize, não fique com medo, com promessa de inferno e céu depois da morte. Se ele vier com essa história, minha filha, vamos fazer o bem, porque nós vamos colher o que plantamos. Não tenha medo, aí, não tenha medo disso, é tudo engodo, tudo conversa. Em toda parte da vida é aquilo que for, fazendo dela. Aí André Luiz, ouvindo essa informação, ficou boca aberta, ouvindo aquele plano terrível, né? Reparei que a entidade astuta, vingativa, obsessiva, né? Envolvia a encarnada em fluidos sombrios, uma espécie de magnetização. Lembra que nós vimos no capítulo anterior como é que o juiz magnetizava aquela senhora, para que ela contasse tudo o que fez e, ao final, transformou ela no lobo? No processo de licantropia, é a mesma ideia aqui, a magnetização utilizada desde que o mundo é mundo, para o bem e para o mal, diz André Luiz. Né? Você pode utilizar cientificamente os processos de regressão mental para transformar a pessoa, ou para o mal, como está sendo utilizado por essa entidade obsessora. Né? Enderecei a Rubens pedindo orientações, informações sobre aquela cena terrível, dantesca, né? E então ele disse, a obsessão desse teor apresenta, disse Gúbio, desse teor, como ele estava vendo ali, representa milhões de casos, todo dia. Por quê? Porque boa parte de nós encarnados, boa parte de nós, estamos aqui com sintonia com a sanidade felizes. Estamos aqui para provas e expiações. Então, existem milhões e milhões de casos. Eu lembro aqui da questão 459 dos espíritos, que Kardec diz que nós somos mais influenciados pelos espíritos que imaginamos, muitas vezes somos dirigidos por eles. Ou seja, muitas vezes mas é um processo de obsessão grave, subjugação, etc, etc. Aí disse Gubi, de manhãzinha, na esfera da coxa, essa pobre mulher, vacilante na fé, se ela tivesse fé, não estaria naquele ambiente. Estaria sendo trabalhado o espírito, né? Usando a fé, incapaz de apreciar a felicidade. Se ela é incapaz de apreciar a bênção que Deus concedeu a ela, concedeu um casamento digno para ela se transformar e renovar. Ela não tem a capacidade não alcança ainda essa felicidade que Deus lhe deu, né? E tranquilo, despertará no corpo. Um casamento digno e tranquilo, né? E despertará no corpo, com as influências ainda na cabeça da entidade obsessora, né? Desvencerá no corpo de alma desconfiada e abatida. Desconfiada porque essas informações não lembram de tudo, mas alguma coisa fica lá colocada, né? Oscilando entre crer ou não crer naquelas informações também na cabeça dela, né? Não saberá polarizar a mente na confiança, não saberá acessar através da prece o orar e vigiar, porque não faz elevar nossa faixa vibratória, como deve, com que deve enfrentar a dificuldade do caminho, e aguardar manifestações santificantes do alto. E assistência, Deus assiste a todos os seus filhos, nenhum deles ser assistido, mas precisa criar sintonia, fazendo isso. E em face da incerteza íntima, em que se lhe caracteriza as atitudes,
demorar-se-á imantada a essa irmã infeliz e ignorante, que a persegue e a subjuga para conseguir deplorar vingança. O que é a subjugação, gente? Subjugação é exatamente quando o espírito infeliz cria um processo de obsessão tão grave que adentra a nossa mente e comanda nossos sentimentos. A pessoa que está subjugada acredita fazendo certo. O mundo todo sabe que ela está errada, mas só ela acredita que todo mundo está errado e ela está certa. Essa é a subjugação. Então, essa irmã, como ela tinha uma fé ainda fragilizada, e sob efeito dessa entidade vingadora, que tinha o objetivo de se vingar, né, vai subjugá-la, e ela vai acordar tendente a fazer o que a entidade alertou. Como o contrário também é verdadeiro. Você está com um problema, você se teve, na hora do sono, o acesso às entidades infelizes que lhe aconselham, você também acorda com as boas intenções. E lhe serve para orientar a sua vida no caminho do bem, enquanto a solução dos seus problemas. Né? Converter-se-á, disse Gúbio, essa senhora infeliz, por isso, em objeto de acentuada aflição para o esposo, que ela vai ter que fazer tudo, possivelmente, o que a entidade vingadora que está subjugando ela, o esposo, e suas conquistas incipientes periclitarão, possivelmente, efetivamente, o pobre do João, talvez até, diante de tantas agressões que sofrerá, baixe a faixa vibratória e seja objeto da vingança. Veja como nós somos influenciados, como orar e vigiar de Jesus tem que ser um mantra na nossa vida, como a necessidade da oração em qualquer lugar, em qualquer momento, mas na hora do sono ela é fundamental. Como se libertar, disse ele, Luiz, dessa inimiga, perguntou Eloy, né? Aí disse Gúbio, mantendo-se um padrão de firmeza superior, ou seja, buscando a oração, buscando se renovar. Quando a gente chega a um pensamento que a gente sabe que não é nosso, a gente deve entrar em prece, que é muito provável que estejamos sendo objeto de um processo obsessivo. Para poder romper aquela sintonia, a gente tem que elevar a nossa faixa vibracional. E a oração é esse instrumento para elevar a nossa faixa vibracional e a gente ter contato com o nosso amigo espiritual, nosso anjo de guarda. Né? Com suficiente disposição para o bem. Com esse esforço, disse Gúbio, nobre e contínuo, de continuado sempre, contínuo, melhoraria intensamente os seus princípios mentais. Lembra a história que eu estou dizendo do segundo andar? Na hora da oração, você vai buscar força, lá nas orações, para mudar o andar do meio, que é a encarnação atual, afeiçoando-se às sublimes fontes da vida. Assim. Exatamente. A reencarnação, nossa, é o hoje. E para mudar o hoje, nós precisamos da ajuda dos benfeitores espirituais. E só recorremos e conseguimos os benfeitores espirituais quando temos sintonia. E onde é que buscamos sintonia? Com a prece, com a oração. Essa que é a grande questão. Né? Ao invés de converter-se em material absorvente, ou seja, se ela tivesse sentimento, buscasse a oração, não seria a material absorvente das entidades infelizes e enfermiças, daquela situação depressiva, daquela entidade malfazeja, daquela entidade infeliz, né? E passaria a emitir raios transformadores e construtivos em benefício de si própria, mesmo a das atitudes das entidades que se lhe aproximam do caminho. E aí é muito interessante a gente perceber. Na hora que a gente tem sentimentos felizes, sentimentos de amor, de fraternidade, mesmo a gente sofrendo um processo obsessivo, nós vamos gradativamente, nossa mudança, educando o espírito que está ao nosso lado. Nós temos a capacidade de transformar as entidades infelizes que estão ao nosso redor, tentando nos obsidiar e nos prejudicar. Todos vocês aqui já ouviram falar da história do Máscara de Ferro, que perseguiu Divaldo por 40 anos. 40, não é 40 dias, não. 40 anos. Até o dia em que Divaldo, numa atitude sublime, recebe uma criança negra deformada na lata de lixo e acolhe como filha amorosa. E tinha sido aquele espírito, exatamente, a mãe daquele espírito marcado de Máscara de Ferro. Naquele ele desistiu de perseguir Chico, de Divaldo, porque ele foi tocado pelo amor de Divaldo Pereira. Então, veja como é importante isso. A nossa atitude no campo do bem também transforma o que está ao nosso redor. De tanto ver o bem triunfar, as almas infelizes terminam declinando. Né? Essa é a grande verdade. Né? Muito bem. Estou eu aqui, aonde... Perdi um pouquinho. Aflição, tal. Muito bem. Um quadro, tal, muito bem. A influência, educar. Em todos os quadros do universo, diz Gúbio, em todos os quadros do universo, não é só aqui na Terra, em todo lugar, somos satélites uns dos outros. O que significa isso, gente? Qual é o satélite da Terra? A Lua, não é o satélite? Ela não gravita em torno da Terra? Ela não depende da força gravitacional da Terra? Diz que em todos os lugares do universo, aqui não. Nós somos satélites uns dos outros. Ou seja, aqueles que estão ao nosso redor, o mais forte do bem ou do mal, têm a capacidade de nos atrair, está dizendo isso. A influência, os mais fortes arrastam os mais fracos, entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje
pode ser o potencial, pode ser a potência mais alta amanhã, conforme o nosso aproveitamento individual. E aí é importante a gente entender. O próximo livro que a gente vai estudar, esse aqui, Entre a Terra e o Céu, vai contar uma história interessante do que ele está dizendo aqui. Ele está preparando o terreno para isso. Nós vamos estudar o caso de Odila, uma senhora que desencarna muito cedo, deixa esposo com 2 crianças, e ele casa de novo com Zumira. E ela, com ciúme doentio, começa a obsidiar Odila, Zumira, quase levando à morte, desarmonia, desequilíbrio, etc., na família. E uma das filhinhas dele, chamada Evelina, a filha dela, Evelina, faz uma prece a ela. Só que ela era obsessora. A Evelina sabia que o inferno estava vendo na casa dela, era a mãe. E essa prece foi refratada, chegou até nosso lar. Quando as criaturas não têm condições de receber a prece, de ajudar, chegam, não pode ajudar. E todo o trabalho de assistência que foi feito pela espiritualidade amiga, visando o socorro da família, transformou a Odila, que antes era obsessora, e terminou o livro como benfeitora. Elevou-se e passou, no final, a ajudar a família que antes ela obsidiava. É isso que está dizendo aqui. Então, aqueles que têm uma situação de inferioridade hoje podem crescer e podem atrair pela sua bondade, pela sua transformação os outros. Então, a gente vai estudar isso na próxima obra, certo? Muito bem. Expedimos raios magnéticos e recebemos ao mesmo tempo. Porque nós somos médios, diz Kardec, diz Emmanuel, diz todo mundo. Então, nós emitimos raio e recebemos. Do bem ou do mal? Se formos criaturas mais elevadas, emitimos raio de amor, de paz, de fraternidade. As entidades espirituais influenciam a gente por sintonia, para o bem ou para o mal, e vice-versa. Nós influenciamos uns aos outros o tempo todo, porque somos médios, né? É imperioso de se ele reconhecer, todavia, quando vou dizendo Gúbio, todavia, que é aquele que se acha sob o controle de energias cegas, como o caso dessa irmã Marina, daquela criatura obsessora, acomodar-se-á aos golpes e sugestões de força tirânica, pelo processo de subjugação, emitidos pelas inteligências perversas que os assediam, demorando-se um longo tempo na condição de aparelhos receptores, recebendo as energias infelizes. Por quê? Porque não despertaram. Um dia, quando elas cansaram de sofrer, vão despertar. Mas dificilmente o processo é um processo lento e complicado. Não há mudança, não é uma coisa assim de estalar o dedo e resolver. Não, não é. Mas é muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar. Se a pessoa que está passando uma dificuldade como essa não busca se renovar, é aquela mesma exemplo que eu estou dizendo. Você está com a doença complicada, vai ao médico, o médico diz a doença, o diagnóstico, ele receita um remédio, você não toma. É a mesma coisa. Os caminhos para os processos evolutivos estão postos no Evangelho de Jesus. Você sabe, não vivencia, não pratica, não reflete sobre eles, o que vai acontecer? Vai demorar. É um processo. Depende de você. Deus nos ama, mas não nos obriga a nada. Volto a dizer, a felicidade é uma conquista, não é uma imposição. A ignorância e a rebeldia são, efetivamente, a matriz de sufocantes males, ou seja, a força motriz do espírito, a ignorância, que vai dificultar o processo. Se você não buscar a luz, você vai continuar andando nas trevas envolto nela. Fazendo isso. Antes do intervalo espontâneo, reparei e tal. André Luiz começou a examinar a situação lá fora, ele lidava com as personalidades, observando a situação toda, e viu outra coisa, que André ficou muito impressionado, com certas formas indecisas, ovoides escuras, nas pessoas que estavam lá fora. Muita gente andando, agregada a ela, os espíritos, ambientes ovoides, tipo, círculos, né? Semelhantes a pequenas esferas ovoides, cada um dos quais um pouco maior do que um crânio humano, junto, grudado ao espírito das criaturas lá fora. Quem é essas pessoas? Dos que estavam lá desdobrados. Ele começou a ver um monte de gente. E aí mostra o nível das criaturas que estão lá fora. Quem são essas criaturas ovoides? É interessante entender isso, né? Variavam esses ovoides profusamente nas suas particularidades. Não era tudo igual, não. Alguns denunciavam o movimento próprio, alguns até se mexiam, aquela estrutura. Do jeito de grandes amebas, a mole, aquela coisa mole, estranha, aquela bola junto, respirando naquele plano espiritual daquela criatura. Outras, contudo, pareciam repouso, inertes, ligadas ao halo vital, sugando as energias das criaturas. Ligado ao halo vital, ligado lá na aura da criatura, sugando as energias do perispírito daquela criatura. Pode dizer, se ela está desdobrada, o perispírito estava lá, sugando as energias vitais daquele espírito encarnado, estava lá em desdobramento. E ele ficou muito impressionado com aquilo, das personalidades em movimento lá. Estava desdobrado. Fixei demoradamente o quadro, na qualidade de pesquisador, que André Luiz sempre foi, naquelas formas conhecidas, e então, grande número das entidades, se ele, em desfile da vizinhança, da grade, transportava essas esferas vivas. Boa parte deles tinham isso.
coloquei mantadas as radiações, a aura, que eles eram próprias, né? E aí demonstra a gravidade das obsessões que estavam ali. Se aquela era a cidade das sombras, das regiões trevais, o fato do espírito já estar lá, desdobrado, demonstrava que era uma criatura profundamente endividada, porque ninguém é atraído para a região das trevas como aquela se não tiver grandes dívidas. Atraído para aquela região infeliz. E segundo, se estava cheio de ovoides, é que a dívida era muito grande mesmo. Eram obsessões gravíssimas, né? Nunca havia observado em São Luís tal fenômeno. Lá no nosso lar, disse, mesmo tratando de criaturas perturbadas, sofredoras, o campo da emanação dessas criaturas é normal. Eu nunca tinha visto nenhum ovoide no espírito daquelas criaturas que foi socorrido no nosso lar. Mas tinha visto casos graves, nas camas de edificações, etc, etc. E quando esse serviço, ao lado de almas em desequilíbrio, encarnado, que foi algumas vezes em serviço, lá com a Aniceto, um dos mensageiros e outros, nunca vira aquela irregularidade. Aí deu uma observação interessante. Pelo menos, quanto me fora até ali permitido observar. Isso é informação interessante, gente. Porque nós vimos que, na verdade, só com a evolução do espírito é que essas percepções vão acontecendo. Vocês estão lembrados lá, quando ele foi para nosso lar, mostrando, ele foi para a Terra, a primeira missão que ele foi lá, na companhia da Aniceto, ele sofreu um processo de renovação para aumentar a sua capacidade de percepção. Já eu nunca vi lá. A não ser que não tinha sido permitido ver tudo no seu tempo, né? Inquieto, recorreu, disse ele, a Gube, que perguntou. Então ele disse, André, Gube disse, respondeu ele, evidenciando gravidade no assunto. Vê-se, de pronto, que és você ainda muito novo no serviço de auxílio. Ou seja, você ainda não tinha a maturidade, não tinha a expertise, nem a grandeza para enxergar determinadas coisas, quer dizer isso. Já ouvi falar, por acaso, André Luiz, numa segunda morte? Olha que informação interessante. Aí André disse, sim, já ouvi falar, sim, tendo acompanhado alguns casos de reencarnação, né? Atraído por imperativo de evolução e redenção, tornar a carne. Ele acompanhou alguns casos de reencarnação, e você deve lembrar muito bem do caso de Segismundo, lá no livro, capítulo 13 dos Missionários, que para mim é uma das que eu li, é uma das partes mais completas, mais extraordinárias da doutrina espírita, que explica esse episódio. Eu acompanhei realmente algumas reencarnações, e de muitas vezes, raras, eu ouvi falar, porque nas reencarnações, o perispírito também ele se transforma, ele praticamente desaparece. Ele faz um processo de regressão até entrar no útero da mãezinha que está engravidando, né? De outras vezes, raras, aliás, tive notícias, não participou, de amigos que perderam o veículo perispiritual, conquistando o plano mais alto. Estou falando aqui de duas situações onde há uma segunda morte, entre aspas. Uma quando você reencarna, seu perispírito perde sua forma e volta, perde para poder entrar no útero, e quando você se sublima, quando você cresce, quando você evolui, não precisa mais de perispírito, você não vai mais reencarnar, as criaturas se sublimam, né? E essa história fala de conquista. Sim, esses que perderam o perispírito, uma conquista mais alta, se sublimaram, se evoluíram e tal. A esses missionários distinguidos por elevados títulos de vida superior, esses que perderam o perispírito, que vai ascender para os mundos mais felizes, vão reencarnar, não me foi possível seguir de perto, nem deveria, né? Eu não tinha grandeza para compreender esse processo. O que eu acompanhava a reencarnação da carne. Era compatível o estágio dele. Eu não tinha capacidade nem de entender esses processos mais acima. Gube sorriu e respondeu, sabes assim que o vaso perispirítico é também transformável e perecível. Se perecível pode ser perecível, pode perecer, acabar e tal. E transforma, que é uma forma plástica, amolda-se, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Aí André diz, realmente eu sei, estou sabendo essa história, né? Acrescentei, né? Em minha sede de saber, aí desculpe, vistos companheiros, disse ele, que se desfizeram dele do quê? Do corpo perispírito, junto às esferas, rumo às esferas sublimes, cujas grandezas, por enquanto, não nos é dado sondar, nem André Luiz, e muito menos a Gube também, porque ele não tinha capacidade de acompanhar esse tipo de coisa, mas já ouvi falar, né? E é interessante observar irmãos, ou seja, André Luiz acompanhou, que se submeteram às operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispíritos para renascerem na carne terrestre. Aí eu volto a dizer, quem não leu o livro Os Missionários, leia o capítulo 13, que é a reencarnação de Segismundo, que fala bem direitinho, para passo, como se dá esse processo
de redução do perispírito até que se transforme, que ele possa adentrar o útero da mãe que está engravidando, recebendo a criatura, certo? Os primeiros, ou seja, os que se enobreceram, os elevados, são seguidores enobrecidos e gloriosos, que no dever bem cumprido, enquanto que os segundos, os que estão reencarnando, são colegas nossos, ou seja, nós do mesmo nível da gente, disse ele, nossos, que já mereceram a reencarnação trabalhada por valores intercessores. O que significa isso, gente? Que alguém que está se renovando, está se transformando, que estão reencarnando para se melhorar, se matriculando na escola da vida, e tem a intercessão do que os amam. Intercessão, como vê o caso de Matilde, que Gregório e tantos outros, né? Mas, tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, quais aqueles que evoluíram e perderam o perispírito, que subiram, elevaram-se, ou aqueles que estão se reencarnando, mas de outros dois tipos, os ignorantes e os maus, e além desses dois tipos, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos também perdem o perispírito um dia. A forma perispiritual, perdem a perda desse perispírito pelo mal acumulado, e da monoideia desse mal que vai devorando gradativamente o próprio perispírito. Aqui ele fala no rodapé, que depois terá informações sobre isso. Pela densidade da mente, ou seja, a mente cheia de energia infeliz, saturada de impulsos inferiores, a mente, que a mente, gente, onde promana tudo. Mente sã, corpo sã, mente doente, corpo doente, é exatamente isso. Se a mente está cheia de ódio, de ressentimento, sentimento inferior e feliz, aquele cara, manda ideia de fazer o mal, de fazer o mal, de fazer o mal, de fazer o mal, não consegue elevar-se essa mente e gravitam em redor das paixões absorventes, cada vez mais. E que por motivo de que por muitos anos elegem em centro de interesses fundamentais. Ou seja, essas ideias postas lá o tempo todo, a monoideia o tempo todo, do ódio, do ressentimento, do crime, há um desgaste do perispírito, olha que coisa interessante, há um desgaste do perispírito. E termina ele desaparecendo, ficando só o corpo mental, que é a sede da mente. Por isso fica um ovoide, uma bola pequenininha, do tamanho de um crânio. O perispírito perde a forma. Então, existem 3 tipos de forma de perda do perispírito. Aqueles que vão reencarnar, que ele vai encolhendo até ainda no útero, os que se sublimam, que não precisam mais do perispírito, evoluem, o mundo mais feliz, e os que perdem no ódio, que o corpo perde o corpo, ficando só o corpo mental. Grande número dessas circunstâncias, disse ele. Normalmente, os participantes de condenáveis delitos imantam-se, veja só, os que chegam a esse estágio de ficar na forma ovoide, eles se imantam num processo obsessivo, aos que se lhe associaram aos crimes. O que significa isso, gente? Essas criaturas são utilizadas pelas entidades infelizes para sugar a energia de suas vítimas. Às vezes, essas criaturas ovoides não estão sugando energias, não estão ali sugando num processo de vampirização contínuo e tal. Aquele que ele tem ódio, não, às vezes não é ele. Às vezes, eles são utilizados pelas entidades mais criminosas como instrumento, sugador. Às vezes aqueles que têm ódio, pode ser. Cometeram crime contra eles, né? Se o discípulo de Jesus, disse ele, se mantém ligado a ele, através dos imponderáveis fios do amor, ou seja, vivenciando o seu evangelho, cumprindo as emissões de amor, renovando-se, inspiração e reconhecimento, se tem esses que já despertaram para o bem e estão lutando para ser felizes, os pupilos do ódio, esses que têm o tempo todo o sentimento, o pensamento, e da perversidade, se demoram unidos. Bem, uns aos outros, os que pensam iguais, por sintonia. Aí que vem, esse é o lugar, sob a orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Isso é muito importante. Eu falei há pouco tempo. Muitas dessas criaturas são utilizadas como instrumento para fazer o mal a alguém, para sugar 24 horas a energia de criaturas que estão sendo encarnadas no processo obsessivo continuado. São utilizadas por entidades maléficas que controlam todo esse processo. Enriquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar as faculdades de expressão, purificá-la nas correntes iluminativas do bem e engrandecê-la com a incorporação definitiva dos princípios nobres, é desenvolver nosso corpo glorioso na expressão do apóstolo Paulo. Então, Paulo está nos dizendo que o grande processo da felicidade, sobre obter essa felicidade e o corpo glorioso, é você atingir um dia esse apogeu, e não precisar mais encarnar. Você albergou e vivenciou, como dizia ele próprio,
eles iam, quando foi decapitado em Roma, que eu não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ele era uma página viva do Evangelho. Não diga atingir esse patamar, para que mais corpo? Ele vai chegar a atingir essa culminância. Esse corpo glorioso que ele se reporta, é isso, né? Estruturando em matéria sublimada e divina. Chegando nesse patamar, aprendeu, não precisa mais reencarnar, né? Essa matéria, André, disse Gubbio, é o tipo de veículo que aspiramos, é o nosso objetivo de felicidade, diz ele, ao nos referirmos à vida que nos é superior. Ou seja, esse é o grande objetivo. Nós reencarnamos sempre para um dia atingir esse patamar. Deus é Pai misericordioso e bom, deseja felicidade, e dá os instrumentos para a gente gradativamente atingindo isso. Volto a dizer, a felicidade é uma conquista do espírito, né? Disse ele, estamos ainda presos, e quando fala ele, estamos, Gubbio, André Luiz, Eloy, todos ali, estamos ainda presos às aglutinações celulares dos elementos físico-perispiríticos, que estão ligados ao perispírito e à terra, quanto a tartaruga permanece algemado a carapaça. Ou seja, eles ainda precisam reencarnar, precisam do perispírito, precisam, não atingir esse patamar, esse corpo glorioso, como dizia Paulo e Tasso, né? Não. Emergimos-nos dentro dos fluidos carnais, reencarnam, e deles libertamos, desencarnam, em vicioso vai e vem, através de existências numerosas, até que acordemos a vida mental para expressões santificadoras. Esse é o grande processo, a reencarnação, eu vou dizendo isso é importante, é o meio para atingir os fins. Qual é o fim? A felicidade. Nós chegamos lá. Somos quase arbustos, disse ele, no solo planetário. A gente encarna e fica a raiz temporária no solo. Nossas raízes emocionais se mergulham mais ou menos profundamente no ciclo da animalidade primitiva. Se você vem aqui e tem só cumpre a sua missão de aprender, de se renovar, de se transformar, são raízes pequenas. Quando você parte daqui, vai muito menos ligado. Os seus vínculos com o que fica aqui são poucos. Mas uns se enterram até pelo primitivismo, né? Ainda atuando nos sentimentos felizes, nos instintos da animalidade, né? Vem a força da morte, se ele cega-nos os ramos e seca-nos os ramos dos desejos terrenos. Cega-nos, todavia, nossos veículos guardam extrema vitalidade nas camadas inferiores e renascemos entre aqueles mesmos que se converteram em nossos associados de longas eras, através de lutas vividas em comum e aos quais se aguiamos, somos ligados, grudados pela comunhão de interesse da linha evolutiva em que nos encontramos. Ou seja, nós voltamos normalmente à carne e encarnamos junto àqueles com quem cometemos e temos os mesmos sentimentos, porque compartilhamos as mesmas coisas. Estamos aqui para nos melhorarmos com os outros, lutando junto, mas a gente vem e procura. Vem aqui, a gente vê está a carne, né? As pessoas que procuram o crime, que procuram a bebida, os crimes, etc., tem sintonia, procura quem pensa igual e vai lá, se sente feliz, etc, 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 etc. Né? As elucidações eram belas de Santa Luís e tal, etc. Mas o instrutor prosseguiu. A vida física é puro estágio educativo. Ou seja, nos matriculamos na escola da vida, com o propósito de aprendermos, como na escola convencional. Por isso é provas e expiações. Provas, porque precisamos aprender. E vemos aqui estagiar, aprender no dia a dia as lições do dia a dia e fazemos as provas. Quando voltamos para o mundo espiritual, vamos achar o boletim da escola. Será que a gente não conseguiu chegar? Muitas das vezes não conseguimos, repetimos de novo, reprovado e voltamos, até um dia aprender. Por isso que Deus é Pai misericordioso e bom, e as provas que nos dão não é penalidade, como a gente fala, não é penalidade, não, é amor. É exatamente o contrário. Quando nós voltamos ao mundo espiritual, e André Luiz mostra em vários casos, a gente volta lá com a culpa imensa, o remorso imenso, torturando nosso coração, e pede e roga ao Pai a possibilidade de voltar à carne, para nos encontrarmos aqueles que quais prejudicamos, nos prejudicou, para desatarmos nós, para nos repacificarmos, para seguirmos em frente, cortarmos os elos de ódio, transformarmos em aliança de amor. Né? Esse que está dizendo aqui. Tá. A vida do corpo coletivo dentro da assim, tá. A vida do corpo físico é estágio educativo dentro da eternidade. E a vida, ninguém é chamado a fim de candidatar-se a paredes de favor. Não existe parede de favor. Ninguém ascende ao mundo espiritual mais feliz, aos céus, etc., porque é parente de A, de B. Deus não
não tem tendências. Não. Deus não despreza, não é um pai que trata diferente uns dos outros. Há uma distinção. É o mérito, né? E sim, não é o pai de favor, mas sim a moldagem viva do céu, do santuário do Espírito. Se transformar, galgar, experimentar, viver, transformar-se, renovar-se, né? Pelo máximo aproveitamento das oportunidades recebidas no aprimoramento de nossos valores mentais, ou seja, agregar valores à nossa mente, transformando-a, com desabrochar e evoluir das sementes divinas que trazemos conosco. Por que trazemos conosco, gente, a semente divina? Nós somos filhos de Deus. A semente de Deus não está em nosso DNA, não somos herdeiros do Pai. A genética do Pai está em nossos espíritos. O nosso DNA de Deus está em nós. Jesus fala que nós somos deuses. Um Deus em potencial, obviamente. Porque fala aqui, germinar, desabrochar a semente divina que trazemos conosco. Essa é a herança, o DNA de Deus, né? O trabalho incessante para o bem, a evolução de motivos na experiência transitória, a disciplina dos impulsos ainda inferiores, transformando, né, os pessoais, com amplo curso as manifestações mais nobres do sentimento, o esforço perseverante no infinito bem, constituem as vias de crescimento, de acesso a essa atitude, né, mental, com a aquisição de luz para a vida imperecível. Quando Jesus falava que nós somos deuses, e o que ele fazia, nós podemos fazer mais do que ele, sim, um dia chegaremos lá. Quantos milênios? Depende do esforço que cada um de nós vamos fazer. Um dia seremos, né? Nós somos criados à imagem e semelhança do Criador, dizia o próprio Jesus, né? Muito bem. Cada criatura nasce da crosta, disse ele, da terra, para enriquecer-se. Por isso é a escola da vida, né? Através do serviço à coletividade. Que coletividade está falando, gente? O serviço de enriquecimento junto à grande família universal. Não somos todos filhos de Deus, nós temos o dever de assistir o próximo, porque somos todos irmãos. Na hora que a gente coloca o nosso coração a serviço do próximo, que a gente passa, tem um desejo de vivenciar o que está no Evangelho, caridade, benevolência, indulgência, perdão, na hora que a gente sacrifica o nosso pessoal e renuncia em favor do próximo, nós estamos ajudando, nos transformando. Nós estamos crescendo um degrauzinho nesse processo de renovação espiritual. Então, sacrificar-se, essa renúncia está falando, é superar-se, superar nossas dificuldades. Nós temos dificuldade? Nós temos um defeito? Vamos superar. Vamos lutar contra nós próprios, identificando defeito, buscar errar menos, né? Conquistando a vida maior. Por isso, Cristo asseverou que o maior no reino dos celestes é aquele que se converter em servo de todos. É o menor. Aquele que tem humildade, que renuncia, que busca, como diz a Celeste, os que estão sofridos nas ruas, os doentes, os hospitais, os que estão com fome, os que estão com sede. Aquele que diz, olha, quando estava na presa, viesse me visitar, quando estava nu, viesse me vestir, quando estava doente, fosse me fazer um remédio. Jesus fala, mas quem são estes? São os pequeninos que em meu nome fosse visitar. É esse o trabalho. Se, na verdade, é a vivência do Evangelho. É a vivência do Evangelho. Então, esse sacrificar-se é renunciar um pouco do seu tempo. Dar um pouco de si. Não é só coisa, não. Dá um pouco de si. Colocar-se a serviço do próximo. Esse processo de redenção é de transformação interior. É sentir feliz em fazer bem aos outros. É sentir-se feliz em fazer os outros felizes. E acudir em sanar a dor, a angústia, o sacrifício, emprestar o ouvido, emprestar o ombro, ajudar a carregar a cruz e por aí vai. Né? Muito bem. Um homem poderá ser temido e respeitado no planeta pelos títulos que tem, de universidade, etc., ou dos títulos que a sociedade, as honrarias que adquiriu na convenção humana. Mas se não progrediu no domínio das ideias, não renovou seu coração, disse ele, das ideias, melhorando-se a apreciação e aperfeiçoando-se, guarda consigo mente estreita e enfermice e doente. Ele não conseguiu renovar-se. Porque ninguém leva essas questões. O título aqui de doutor, não sei mais de quê, o título daqui de... Ninguém leva, não vale nada no mundo espiritual, zero. Ninguém quer saber quem foi você no mundo espiritual, nem que a religião tinha, isso também não vale nada. Será perguntado o seguinte, o que foi feito das oportunidades que lhes foram dadas? Isso é que importa. Aproveitou? Fizeste o bem, sem importar quem? Usou a benevolência para com todos, a indulgência com os efeitos dos outros. Essa é a expressão pura da caridade. Né? Em suma, a matéria física reencarnar e dela regressar ao campo de trabalho do mundo espiritual, em que nos achamos, disse Gúbio,
é submeter-nos a profundo choque biológico. Se encarna e desencarna. O perispírito se renova, encolhe, volta, encarna, volta. Destinado à expansão dos elementos divinos que nos integrarão um dia à forma gloriosa. Um dia chegaremos a essa forma gloriosa e seguiremos o caminho, sem precisar sequer encarnar. Né? E porque me visse em atitude de aprendiz, como sempre, André, muito curioso, né? Que interroga em silêncio, Gubi disse, vamos voltar ao chão do exemplo da árvore, de novo, para você entender? O vaso físico é o vegetal. O vaso físico é o vegetal. O tronco da árvore, né? Limitado ao espaço do tempo. Nós temos aqui só um tempo físico, né? Por permissão, né? O corpo perispirítico é o fruto. Da árvore, quando se sublima, que busca o sol, busca a energia, o oxigênio, etc., é o fruto, fortalecido. O perispírito é o fruto, sublimado, fortalecido com as energias recebidas dessa encarnação, que ele conseguiu oferir de valores. Aquele andar do meio que falei, fortalecido pela prece, né? O fruto, com substância, o resultado, o fruto, o resultado do trabalho, né? E das variações, resultado das variadas operações da árvore, que buscou oxigênio, renovação, e o homem também, buscou fazer o bem, buscou ser caridoso, buscou se transformar, pensar no próximo, né? Depois de certo período de maturação. E a matéria mental é a semente. Ou seja, a mente que buscou tudo isso é a semente da árvore. Não tem a semente? Se a semente for boa, bacana, não dará um fruto extraordinário, uma árvore que irá produzir muito bem, do mesmo jeito a mente. Se a mente conseguiu trazer e albergar informações importantes, trazer essas informações boas, sai fortalecida e vai ter o contato com as entidades sublimes, com a nossa jornada. Então, muito interessante essa figura de linguagem, essa comparação interessante. É a semente. E a semente é aprendendo do substrato. Que substrato? É a essência daquilo que colheu, daquilo que aprendeu, né? Da árvore, e do fruto. A semente é essa essência, a mente é essa essência, condensando-lhes na mente as experiências, as vivências, né? A criatura que para adquirir sabedoria e amor, renasce inúmeras vezes, matricula-se na escola da vida várias vezes, ele só atinge o curso superior, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, se matricular na escola até o aprendizado, dá o mesmo jeito. Vamos aprendendo, se matricula, reprovado, volta de novo, aprende. É assim que é o processo, no campo fisiológico. A maneira da semente que regressa ao chão. A semente vai se melhorando geneticamente, vai se melhorando. Se a semente for mirradinha, não vai dar nada de interessante. A semente tem que ser boa, vai progredir. Num dia atingir um grau extraordinário de produtividade. O espírito é do mesmo jeito, gente. A gente tem que reencarnar várias vezes, voltar para ir aprendendo na escola da vida, e a semente também vai se aperfeiçoando, se aperfeiçoando. É um ciclo virtuoso em crescimento, né? E quando se complicam o ser humano, afastando do caminho reto, da direção, das zonas irregulares, e que recolhe experiências doentios, atrasam, como é natural, a própria marcha, perdendo longo tempo para se afastarem do terreno resvaladiço, os abismos que se relegaram, ligados a grupos infelizes por sintonia de companheiros, que, na companhia deles, se extraviaram através de graves compromissos, com a leviandade ou com desequilíbrio. Se nós buscamos se unir àqueles que têm sintonia para cometer outras vilezas, outros crimes, outras infelicidades, ficam lá. Enquanto ele nos despertar para o bem, para o amor, para a transformação, continuamos assim, atrasados, sofrendo processo grave, sofrendo processo obsessivo e tal. Compreende agora, disse ele, apesar da gentileza... Perguntou ele, compreendeu agora, André Luiz? E apesar da gentileza de Gubi, disse ele, que fazia o possível para clarear essas informações, ousei perguntar, e afinal de contas, esses asteroides vivos, o que significa isso? Eles nos ouvem? André Luiz perguntou. Perfeitamente, disse André Luiz, desse Gubi. Ouvem, sim, compreendemos, porém, que a maioria das criaturas em semelhante posição, nos sítios inferiores, quanto este, dormitam em estranhos pesadelos. Ou seja, os ovoides, até que eles percebem alguma coisa, mas estão lá condomitando pesadelo um atrás do outro, pesadelo um atrás do outro, pesadelo um atrás do outro. Lembra lá, quando falou no Campo da Paz, lá no Mensageiros, lá no Campo da Paz, aquelas criaturas que dormitavam, os pesadelos eternos, os males cometidos, ficam lá girando? Essas criaturas também, os ovoides, né? Registram os apelos do bem, tal.
mas respondem-nos de modo vago, dentro da nova forma, ovoide, da casa mental, em que se agregaram à casa mental, incapazes que são, provisoriamente, de se exteriorizarem de maneira completa, sem os veículos mais densos que se prenderam, o perispírito. Ele não tem o perispírito. As entidades desencarnadas têm o perispírito, que é o corpo que se movimenta no mundo espiritual. Se movimentam, andam, movimentam aqui para lá, faz coisa acontece. Os ovoides, coitados, são levados, são objetos. São, na verdade, eles sequer conseguem verbalizar, né? Com o agravo de responsabilidade, na inércia ou na própria e na prática do mal. Em verdade, agora se categorizam em conta de fetos, ou amebas mentais, fetos que tá lá no útero da mãe se formando, né? Feto, ou amebas mentais, né? Que são levados, são utilizados para entidades mais infelizes, se não tem muita autonomia, são autômatos praticamente, né? Contudo, por entidades perversas ou rebelados, né? São utilizados, sim, por essas entidades, né? São mobilizáveis, são utilizados, são explorados para fazer o mal a terceiros, por essas entidades infelizes que utilizam eles para fazer o mal a criaturas que nem sabem quem são, né? O caminho de semelhante companheiros é a reencarnação na Terra, ou em setores outros de vida congênere, com a qual a semente destinada à cova escura, como a semente destinada à cova escura, para trabalho e produção, seleção e aprimoramento. Ou seja, e aí nós vamos estudar mais na frente que essas formas ovoides para reencarnar passam um processo. Uns deles têm que incorporar para recuperar a forma do perispírito. É longo, doloroso e difícil, né? Vamos estudar isso agora. Claro que os espíritos na evolução natural, os que reencarnam naturalmente, não assimilam fenômenos dolorosos em qualquer período de transição. Não assimilam fenômenos dolorosos como esse, como os que examinamos. Os ovoides são, em tese, as exceções. O normal, que é reencarnado natural, que é despertou e por ter despertado ao processo de intercessão para a reencarnação. Esse não, ainda continua no mal, e às vezes são reencarnações compulsórias dos tutores, que todos nós temos nossos tutores, os nossos amigos espirituais. Aí diz ele, a ovelha que prossegue firme no caminho justo, na senda justa, contará sempre com os benefícios decorrentes da diretriz do pastor. Ou seja, o pastor que zela por todos nós, Jesus é o pastor de todos nós. Aqueles que seguem as orientações do pastor, segue firme e tranquilo. Aqueles que buscam o caminho, os atalhos, terminam caindo nos fossos, nos abismos. No entanto, os que desviam, fugindo da jornada razoável, pelo simples gosto de se entregarem à aventura, nem sempre encontrarão surpresas agradáveis ou construtivas. O orientador, o Gúbio, continua. Diz em seguida, entenda a importância, olha que pergunta interessante, entende agora, André Luiz, a importância de uma experiência terrestre? Sabe a importância da reencarnação como instrumento de aprendizado, de amoldagem, de transformação, de renovação, de aprendizado, visando-se o processo de vicissitude? É a escola da alma, como a escola convencional. Precisamos reencarnar muitas vezes para aprender esses valores. Você entende agora? Aprenda a dar valor a esse corpo de carne, que é a reencarnação, a bênção que é, o amor, o amor de Deus nesse processo todo? Pergunta é essa. Sim, entendia por experiência própria, diz André Luiz, o valor da vida corporal na costa planetária. Contudo, ali, diante daquelas esferas ovoides vivas, André Luiz, diante daquele tristes mentes humanas sem apetrechos de manifestação, que não tem perispírito, meu respeito ao veículo de carne cresceu de modo espantoso. André Luiz passou a encarnar, entender a reencarnação num outro olhar, com muito mais respeito à bondade de Deus e compreendendo a importância dele, né? Alcancei, então, com mais propriedade, o sublime conteúdo das palavras de Cristo. Andai enquanto tendes luz. Ou seja, andais enquanto pode. Enquanto tendes luz, renovai, transformai, né? O assunto era fascinante, mas Gúbio, tentei que Gúbio examinasse o assunto. Ele disse, guarda, meu amigo, guarde essa questão para o dia seguinte, nós vamos trabalhar isso mais, você vai ver, você vai estudar, vai analisar com isso no dia seguinte. E aqui a gente termina esse capítulo fascinante, com tantas informações, com tantas reflexões a respeito da vida, como somos influenciáveis pelas entidades espirituais, a importância do vigiar e orar, a importância da prece antes de dormir,
a importância de lutarmos e trabalharmos para vivenciar o bem, né? Então, são informações preciosas. Queria não perguntar aos irmãos amados que nos assistem se tem alguma pergunta sobre esse fascinante assunto. Se pudermos responder, será um prazer. Se não, agradecer demais a companhia carinhosa de vocês e convidá-los para estarmos juntos na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Fique com Deus. Boa noite de paz a todos.